No encontro de agora, nós vamos tratar da eletrização por contato. E isto vai envolver materiais condutores eletrônicos, aqueles que têm os elétrons com certo grau de liberdade para se movimentar. Os condutores eletrônicos com que trabalhamos, em geral, são os metais, que apresentam pelo menos um elétron lá na sua última camada, livre, num mar de elétrons, naquele conjunto de átomos. Então, nós vamos ter as cargas livres para se movimentarem. E lembre-se de que são os elétrons que podem fazer isso. Outra ideia que você precisa recordar é que, se você tiver um punhado de elétrons, você terá dificuldade de juntá-los. Elétrons em excesso. Então, as cargas elétricas em excesso, os elétrons em excesso, vão se repelir uns dos outros, afinal, tem mesmo sinal de carga. E qual que é a ideia? Colocando esse punhado juntos, na hora que soltamos, eles se espalham, buscando ficar o mais afastado possível uns dos outros. Então, se eu tiver um condutor esférico com excesso de elétrons, nós vamos tratar aqui dos elétrons que estão, portanto, sobrando. Então, estes elétrons livres vão se acumular na parte mais externa do condutor, na superfície mais externa dele. E vamos ver as consequências deste pensamento. No caso deste condutor, havendo excesso de elétrons em relação aos prótons, estou representando só as cargas excedentes daqui, Eles vão tender a ficar, como eu já disse, nessa parte mais externa. Não vão ficar juntos aqui pelo meio, afinal, eles se repelem. Então, na situação de equilíbrio, a gente vai esperar esta configuração. Agora, imagine que nós venhamos aqui e deixemos um espaço extra para estes elétrons. Douglas, como? Se eu pegar aqui um outro condutor que está inicialmente neutro, mesma quantidade de prótons e de elétrons, e colocar aqui em contato, eu vou deixar mais espaço para estes elétrons que estão livres. E aí, eles vêm se espalhando por este outro corpo, e nós vemos então que o corpo que estava neutro acaba se eletrizando. Então, a gente vai verificar um espalhamento das cargas elétricas nesta nova superfície externa que a gente tem aqui, É como se esses dois formassem um único com uma nova superfície externa. Então, a gente vai ter um espalhamento ainda maior. É interessante notar que, se inicialmente este primeiro tinha uma carga Q1 e o segundo estava neutro, uma carga Q2 igual a zero, no final, se eles forem idênticos, aquela carga do Q1, que eu vou chamar de Q, vou colocar até um Qzinho, pronto, o Q1 era certo valor Qzinho, agora o meu novo valor para Q1 é a metade do valor total. Como assim? A carga total do sistema, então aqui, carga total, era o valor de Q1 mais Q2, ou seja, Qzinho mais zero, agora vai se espalhar entre os dois. Então, eu vou ficar com a nova carga do Q1 sendo Qzinho sobre 2 e a nova carga do Q2 sendo Qzinho sobre 2 também. Então, a gente diz que, se houver dois condutores idênticos colocados em contato, a carga total que eu tenho se divide igualmente entre eles. E neste caso, a gente viu que houve a passagem dos elétrons deste aqui, que estava com Q sobre 2, para aquele outro lá. As cargas eram negativas. Vamos supor, por exemplo, que a gente tivesse aqui o valor de 8 microcoulombs negativo. Ficaríamos com menos 4 microcoulombs aqui e menos 4 microcoulombs neste outro condutor. Então, esta é a ideia. A carga total se espalha, se dividindo entre os objetos. E isso também vai acontecer caso a carga seja positiva. Neste novo caso,
Temos um aqui com 8 microcoulombs e o outro acolá com 0. Você fala, poxa, Douglas, então esses prótons vão se espalhar? Só que não. Por que não? Porque os prótons não podem se mover. Mas você sabe que eu não desenhei aqui neste nêutron, contudo, nele existem as cargas casadas. Como assim casadas? Todo próton com seu elétron, todo próton com seu elétron, e assim sucessivamente. E qual a consequência disso aqui para a gente? Estes elétrons aqui, como a gente havia comentado, eles têm certa liberdade nos átomos de materiais condutores. E, por isso, se sentirão atraídos pelos prótons que estão lá. Então, a vinda destes elétrons para cá, já que eles têm liberdade para ir, vai deixar prótons solitários aqui. E, assim, este corpo vai ficar eletricamente carregado com carga de sinal positivo. A mesma regra que a gente tinha para antes vai acontecer aqui. Para os negativos, a carga total acaba se espalhando. Acontece como se os prótons tivessem realmente saído daqui e vindo para lá, né? Vindo para cá, a gente vai colocar mais. Então, se eu tinha ali 8 microcoulombs, eu vou ter agora, para cada um deles, a metade da carga total. Então, o valor de Q1 agora vai ser equivalente a mais 4 microcoulombs e o valor de Q2 vai ser igual a mais 4 microcoulombs. Mas isso vai acontecer se os dois objetos tiverem o mesmo tamanho. Se você tiver um maior do que o outro, aí as cargas vão ficar em maior quantidade naquele que tiver maior raio. Então, nós vamos trabalhar com esse conceito mais simples aqui, porque a explicação para o fato de que objetos maiores acabam ficando com mais cargas envolve um raciocínio um pouco mais refinado que nós veremos em encontros futuros. Vamos fazer um exercício para exemplificar? Dispõe-se de duas esferas de material condutor idênticas, mesmo tamanho. Uma delas, a esfera A, está eletrizada com mais 32 microcoulombs, enquanto a outra, esfera B, está neutra. Após o contato, quais os valores das novas cargas de A e de B? E quantos elétrons foram transferidos de uma para a outra? Em que sentido ocorreu essa transferência? Primeira coisa que a gente deve fazer quando tem um problema desses é desenhar, representar o que está acontecendo. Porque com isso, nós vamos conseguir visualizar melhor os acontecimentos. Então, vem comigo. E assim vemos que temos 32 microcoulombs na esfera A e nada de carga na esfera B. Na hora que eu fizer o contato entre essas duas, a carga total vai se espalhar nas duas. Que carga total? A gente faz a conta. Veja, temos um total de carga que vai ser o que o A tem mais o que o B tem. A gente lembra que as cargas devem se conservar no universo, né? Então, nós vamos ter aqui mais 32 microcoulombs do A e vamos ter 0 do B, o que nos dá os 32 microcoulombs de carga. Esta carga, por conta de as esferas serem iguais, vai se dividir igualmente entre elas. Então, a nova carga do A vai ser igualzinha à nova carga do B. Se vai ficar meio a meio, nós vamos ter metade daqueles 32 com um A. Então eu vou dizer que aqui fica a carga total sobre 2 com o A e a carga total sobre 2 com o B. E quanto que dá cada um desses valores? Bom, 32 dividido por 2 são 16, né? Então, vão ser 16 microcoulombs para o A e para o B também 32 dividido por 2.
16 microcoulombs. Então, até que não foi tão ruim. A gente sabe que continua no total dando 32. Então, a resposta para a pergunta A vai ser que o valor de QA novo é 16 microcoulombs e o valor de QB novo é também 16 microcoulombs. Aí vem a outra pergunta. Se agora eu tenho os dois aqui tendo ficado positivamente carregados, quantos elétrons foram transferidos de uma esfera para outra? E em que sentido aconteceu essa transferência? Bom, parece que houve prótons indo da esquerda do A para a direita. Não é o que parece acontecer? Mas não. Se dos prótons que eu tinha aqui, alguns foram anulados, houve a transferência de elétrons. Vou até colocar aqui, daqui para cá, os elétrons que estão livres, vêm do B para o A. Então, na alternativa B, aliás, na pergunta B, a gente vai dizer que os elétrons vão de B para A. Quem perde elétrons, o B, fica positivo. Quem ganha elétrons, nesse caso, não vai ficar negativo porque já estava positivo. Então, ele fica menos positivo. Não está tão positivo quanto antes, né? Então, os elétrons vão de B para A. Já sabemos disso. Até aqui, tudo bem. Douglas, mas como é que eu sei quantos foram? Você tem que ver o seguinte. A gente diz que a carga de um elétron corresponde ao valor da carga elementar de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. É negativo? É, mas nesse caso aqui, a gente pode trabalhar em módulo, certo? O módulo da carga de um elétron é isto. Para conseguir aqueles 16 microcoulombs, são quantos elétrons? Porque foi a carga transferida. Veja que a gente nota aqui. O A, vamos colocar aqui, o A perdeu 16 microcoulombs, enquanto que o B ganhou 16 microcoulombs. Então, a quantidade transferida foi 16. Então, qual vai ser o valor N que corresponde a esses 16 transferidos? Esses 16 micro. Não se esqueça de que micro é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6 coulombs. A gente já aprendeu isso no encontro anterior. Terminando a regra de 3, a gente diz que N é igual a 16 vezes 10 a menos 6 coulombs dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. 16 dividido por 1,6 são 10. E coulomb cancela com coulomb. 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 19 vai dar menos 6 menos 19. A gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, isso daqui vai dar 10 vezes 10 elevado a 13, porque este menos com menos dá mais. Teremos 6 mais 19, que dá 13. E no final, vamos ter 10 a 14 elétrons sendo transferidos para que a gente consiga observar esta eletrização do corpo B, que antes estava neutro e agora está com a carga de 16 microcoulombs. Para fecharmos com chave de ouro nosso encontro de agora, vamos tentar entender como deseletrizar um condutor. Se eu tiver um condutor que vou colocar em contato com outro maior, a carga elétrica fica em maior proporção no objeto que tiver maiores dimensões, como aqui
eu tenho um objeto com 12 microcoulombs e um outro maior, sem carga. Se eu observar que esse aqui tem, por exemplo, 1 centímetro de raio e aquele ali tem 2 centímetros de raio, na hora que eu fizer o contato entre eles, quem tem maior raio fica com maior quantidade de carga. Aqui, neste caso, o que tem o dobro do raio fica com o dobro da carga. Mas veja que a carga total tem que continuar sendo o que tínhamos antes. 12 microcoulombs, agora temos 3 com o pequenininho e 9 com o grande. Isso daqui eu estou te explicando para que você entenda o que aconteceria se a gente encostasse um corpo eletrizado na maior esfera que temos por perto. E qual seria ela? Tem ideia? O planeta Terra. E daí vem aquela história do aterramento do fio Terra, porque ligando com a Terra, nós descarregamos qualquer objeto. Afinal, o raio da Terra é bem maior do que alguns centímetros. São milhares de quilômetros. Logo, a carga toda fica, no fim das contas, com a Terra quando fazemos o contato. Está aqui nossa carguinha, suponha que ela esteja com 12 microcoulombs. Na hora que você ligar essa carga à Terra, fazendo contato elétrico com ela, toda essa carga vem para a Terra. A Terra fica com 12 microcoulombs e o objeto com 0. Afinal, ela é tão maior, mas tão maior que fica com tudo. Qualquer objeto, quer esteja eletricamente positivo ou negativo, encostou na Terra, ficará neutro. Mas para a gente não ficar desenhando o planeta Terra assim, se resolveu fazer de outra maneira a representação. A gente faz a conexão com a Terra, pega aqui um cabo e representa assim, com estes tracinhos, olha. Isso daqui significa conexão com a Terra, significa estar ligado à Terra. Ligando à Terra sob nenhuma outra influência, a gente tem o objeto descarregado. Gostou? Mais uma aula de eletricidade para que você consiga entender o que está aprendendo e não só ficar decorando o que acontece mundo afora. Bons estudos!